dar recado sem a máscara, parece que as pessoas estavam vendo a live, a gente de máscara. Pode tirar a máscara? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. E quando eu digo nossa, é nossa mesmo, inclusive de vocês. Eu vou passar os recadinhos da casa primeiro e depois eu vou passar os recadinhos da live, porque agora está sendo transmitido ao vivo, né? Então o pessoal de casa também acompanha os recados da gente, porque aí também, se eles tiverem algumas coisas para saber, fica bom. Então a primeira coisa que a gente pede é para desligar os celulares, né? Porque esse é o nosso momento, do nosso tratamento, e o telefone sempre acaba, às vezes, vindo alguma coisinha que distrai a gente, né? E também a frequência do celular não é legal, porque agora é a hora do nosso tratamento. Pedimos para que vocês tentem chegar nesse horário de 20 para as 8, para dar tempo da gente tomar o nosso passezinho de limpeza com tranquilidade, entrar aqui no salão, se acalmar, para nós podermos dar início no tratamento. Nós estamos ainda pedindo para que vocês avisem com antecedência, porque a casa é pequena, para que a gente não gere aglomeração por conta do Covid, que ainda não está 100% controlado, né? Para aqueles que têm o hábito de bebida, de fumo, a gente pede para que pelo menos 1 hora antes de vir para casa evite o consumo, facilitar o tratamento de vocês, até mesmo comida, né? A gente fala que às vezes, eu vou bater um pratão de janta e vou para o tratamento. Aí a gente senta, aquele incômodo, né? Então, para que seja algo mais tranquilo, a gente pede para que vocês evitem esses procedimentos antes de vir para casa. Nós temos também aquele atendimento atendimento fraterno, onde vocês conversam com uma das pessoas da casa para conversar sobre o motivo que os trouxe aqui, sobre algum problema, para que a gente possa estar acompanhando o tratamento de vocês, fazer encaminhamento e também saber como é que vocês estão e se está tudo bem. Geralmente isso ocorre de 4 a 8 semanas, né, de intervalo. E aí, quem tiver interesse de marcar, é só falar com a gente, que a gente combina ou para fazer presencial ou via WhatsApp. A palestra é importante para o tratamento, né? Porque, afinal de contas, é na palestra que a gente fala um pouquinho sobre a doutrina, a gente fala sobre a nossa reforma íntima, e isso é importante para que a gente possa aí também acrescentando no nosso tratamento, né? Porque a gente vem, toma um passo, o passo traz uma paz, traz uma tranquilidade, mas que a gente possa manter essa paz, é preciso que a gente também tome cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, e é na palestra que a gente conversa sobre tudo isso. Então, ela faz parte do tratamento. Nós vivemos de doações, então, as nossas contas nós pagamos com o que nós vendemos no bazar, vamos agora abrir a cantina, né, para que esse dinheiro que a gente arrecada, para que a gente possa pagar o aluguel, a água, a luz. Então, quem tiver doações de roupas, sapatos, utensílios, qualquer coisa, inclusive alimentos, por conta das cestas básicas também, que nós oferecemos às famílias necessitadas, nós agradecemos. Quem tiver precisando colocar nome de algum parente, amigo, ente querido, na caixinha de vibrações, ela fica ali na frente, é uma caixinha de madeira. É só colocar o nome da pessoa, falar se é encarnado, desencarnado, colocar o pedido, né, do que vocês estão desejando para aquela pessoa, que nós faremos as vibrações e elas integrarão as vibrações da casa. Pedimos para que vocês se mantenham em silêncio. E ao final nós vamos terminar, como na semana passada, quando terminar a palestra, nós vamos fazer as vibrações, por conta do pessoal da live, fazer aquele passe magnético à distância, e assim que encerrar, nós encaminhamos vocês presenciais para o tratamento dentro da sala de passe. Temos também o panfleto do Evangelho no Lar, para quem quiser, tiver interesse, é sempre bom fazer, que é a limpeza energética da nossa casa. Tem toda a explicação no papelzinho, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, pode falar com a gente auxilia vocês. Temos, então, os atendimentos de terças, quintas, nesse horário, né, de 20 horas, que vão ser transmitidos também agora ao vivo, nas lives. Temos o atendimento de sexta-feira às 14 e temos aos domingos. Então, se a pessoa não pode vir na terça, pode vir na quinta ou no domingo. Às vezes acontece um compromisso, quiser trocar o dia, pode vir nos outros dias também.
desde que faça o agendamento para evitar, né, as aglomerações. A casa está iniciando os cursos. Quem tiver interesse em participar dos cursos da casa, nós temos uma fichinha de inscrição. Se vocês quiserem preencher, é só deixar com a gente, que aí o pessoal entre em contato para que vocês possam, caso tenham interesse em participar, né, dos ensinamentos, da doutrina. É sempre muito bom, é só uma vez por semana. Está sendo só online, né, Flavinha? E é online, então quem tiver interesse pode falar com a gente para poder participar, tá bom? Então agora nós vamos nos acalmar, dar início aos nossos trabalhos, agradecendo ao nosso Pai Maior pela oportunidade de termos chegado aqui, pela oportunidade dessa reunião, que nós estejamos todos em paz, em tranquilidade e que possamos todos alcançar aquilo que viemos aqui buscar, a nossa paz, a nossa tranquilidade, que o nosso tratamento seja feito da melhor forma possível, com a ajuda dos nossos mentores e dos mentores da casa, e que ao final podemos voltar aos nossos lares com paz, tranquilidade e segurança. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos dar início à palestra da noite com a nossa irmã Lucia. Obrigada. Eu vou pedir licença para tirar a máscara, tá? Porque fica difícil eu falar de máscara e vocês vão me ouvir direito. Então, boa noite a todos, mais uma vez, a todos os presentes e o pessoal da live. Eu me chamo Luzia e faço parte do quadro de trabalhadores desta casa, né? E a gente está estudando o livro Vinha de Luz, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E toda semana a gente estuda um capítulo. E agora, como está sendo feito nas lives também, né? Toda semana está sendo uma pessoa diferente. Eu me propus ajudar a estudar também. E então nós vamos estudar hoje o capítulo 69, que se intitula No Serviço Cristão, né? Então ele começa assim: no serviço cristão, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqui está em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Aí a gente pega lá na Bíblia para ver o que ele fala para nós, lá na Bíblia. Então aqui está escrito o seguinte: nem como dominadores dos que vos foram confinados, mas como exemplo para o rebanho. Quem é o rebanho? O rebanho somos nós, né? Ele está falando que o rebanho somos nós. Então essas palavras ele veio falar para nós mesmos, para a gente estar pondo em prática, né, o que ele nos ensinou. Aí o Emmanuel vem e completa: aos companheiros de espiritismo cristão, cabe tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-no profundos da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que de graça, porque de graça recebem. Contam com animosidade dos que vendem aos dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual. Recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida. Então aqui ele está falando assim: dai de graça o que de graça recebeis. A gente recebe de Deus, a gente recebeu de Deus esse dom divino. Então a gente tem que transmitir para as pessoas de graça, do jeito que a gente recebeu. Por que nós vamos cobrar? A gente vai depois tomar um passe lá. Seria justo cobrar um passe de vocês? Não. Por quê? Porque Deus deu esse dom para nós de graça. Então, de graça, a gente recebeu de graça, a gente deve de graça. Deve dar de graça também. Como tem aquelas pessoas que jogam carta, né? Não tem, jogam os cursos, não cobram. Eles têm o dom.
Mas se ele puder fazer de graça, é melhor para ele, né? Porque o dom, Deus deu o dom de graça para ele, por que ele tem que cobrar dos outros? Então aqui para nós é assim, dai de graça o que de graça recebeis. É o que nós estamos fazendo aqui. Damos graças a Deus por ele ter dado esse dom para nós, né? Aí aqui o Emmanuel continua falando, né? Quanto maior for a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores. Simplesmente referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram de coração, voltado ao Cristo. Aqui ele está falando, ele não está se referindo só aos estudiosos, aos investigadores ou aos observadores, ele está se referindo no geral a nós. Porque aquilo, a gente já tem um conhecimento, um pouquinho de conhecimento, então a gente tem que passar esse conhecimento para frente, né? Aqui, nos referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontraram-se no círculo de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo para que jamais se envaideça, nem procedas como tendo domínio nobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então ele está falando aqui, né? Quem é o rebanho? Aquilo que eu falei, o rebanho somos nós. Nós somos o rebanho de Deus. Se eu tenho um pouquinho de entendimento, eu tenho que passar para vocês o que eu entendi, né? E aí assim, prossegue assim. O que é o serviço cristão? O que a gente entende por serviço cristão? Serviço cristão, qual a finalidade? Ajudar a quem? A você, eu ou a vocês? Ajudar nós todos. Se nós, cada um de nós fizer o serviço cristão, a caridade, o amor, isso é o serviço cristão. E quem trabalha na caridade e o amor, a fé, a Jesus, a Deus, nosso Pai, quando ele esteve aqui na terra, ele saiu pregando aos apóstolos dele. Ele pregava o quê? Pregava amor, ele pregava caridade, ele falava pra gente, se bateu um lado da face, deu o outro. Ele não ficava mandando ninguém brigar, né? Ele ensinava que a gente deveria perdoar, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, isso tudo gera um contexto do serviço cristão, né? E ele ainda falou mais, que a gente não deve amar, a gente deve amar os nossos inimigos, que a gente fala ditos inimigos, mas o que a gente pode fazer por aquela pessoa? Rezar por eles, vibrar, porque às vezes o nosso dito inimigo, ele fere a gente às vezes sem ele perceber. Então o que a gente pode fazer é o perdoar, o orar e vigiar. Nós devemos fazer isso. Porque se a gente pensar assim, ele também vai acabar por si só pensando, poxa vida, às vezes eu fiz sem perceber, né? A história do perdão. O perdão a gente começa desculpando. Porque perdoar assim de uma vez é difícil, mas vamos começar a desculpar.
Porque daí, através da desculpa, aí a gente vai aprendendo mais para frente a perdoar, né? E aí, assim, juntando tudo isso, o que acontece? É caridade, é fé. Ultimamente a nossa fé anda tão pequena, né? Por mais que a gente fale, eu tenho fé, mas com tudo que a gente vem passando, de 3 anos para cá, acaba que deixa a gente um pouquinho, né? Se a nossa fé fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda, já... Mas não devemos perdê-la de jeito nenhum, nunca. Por menor que ela seja, não devemos perder a nossa fé. Devemos sempre lembrar que lá em cima tem um Deus maior que está olhando por nós e que vai tirar a gente de qualquer situação que a gente se encontre. Nunca baixar a guarda, né? Então, aí fica aqui o recado da noite de hoje, que eu espero ter passado para vocês da forma que eu entendi. E se alguém tiver alguma dúvida, né, procure qualquer uma das meninas, eu estou à disposição para a gente esclarecer alguma dúvida, tá? E nesse momento, agradecidos que estamos pela oportunidade, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, pedindo para as pessoas que se encontram em casa, e se não pegar a garrafinha de água, que ainda dá tempo de pegar, e as garrafinhas que se encontram aqui neste momento, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, em vibrações de muita paz, muita luz, muito amor, pelo nosso planeta Terra. Vibramos saúde, paz, tranquilidade a todos os governantes, para que possam olhar pela nação menos favorecida. Vamos vibrar muita paz, muita luz, muito amor por todos aqueles moradores de rua, pelas crianças que não têm um lar. Vamos vibrar muito amor por todas aquelas pessoas que se encontram nos asilos, por as crianças que se encontram nos orfanatos. E vamos vibrar muita paz, muita luz, muito amor por todas as religiões que juntas possam estar neste momento vibrando muita paz, muita luz, muito amor, fé, a luz verde da cura por todos aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, nos leitos das suas casas. E vamos vibrando a luz verde da cura por todos aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, doentes, seja pela Covid ou qualquer outra doença que seja, que se for do merecimento dele, ele vai se recuperar. E vamos pedindo, rogando a Deus, a Jesus, aos nossos mentores individuais, aos mentores de cada um que aqui se encontram, que sejam colocados na nossa água o remédio salutar para cada um dos nossos problemas. E rogando a Jesus, ao plano espiritual, as bênçãos de muita paz, muita luz, muito amor a todos os nossos familiares. E vibrando muita luz por todos aqueles desencarnados, vibrando muita paz e muito amor pelos nossos familiares. E assim, neste momento que nos encontramos, nesta paz, tranquilidade, que os nossos mentores possam chegar em cada um de nós e estar dando um passe em cada um de nós, que seja retirados todas as negatividades do nosso corpo e que seja colocados em nós aquele tratamento que precisamos. E assim, agradecidos que estamos por esse passe que acabamos de receber,
Agradecidos que estamos, vamos pedindo ao plano espiritual a permissão para estar encerrando os nossos tratamentos, rogando a Deus e a Jesus. E o trabalho continua aqui na casa. E aqueles que estão na live, fiquem em paz, com a paz do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.